E aí galera, tudo bem com vocês? Então, para iniciar o mês das mulheres, vamos falar sobre essa HQ incrível que é Persepolis, da Mirjane Satrap. Então, gente, a Mirjane Satrap, enfim, a Mirjane Satrap, ela é uma ilustradora, uma escritora e ilustradora iraniana, radicada na França, e ela conviveu com muitos horrores lá no Irã, e ela conta tudo nessa HQ incrível, que é uma HQ autobiográfica. E a Companhia das Letras lançou esse volume completo, porque ele tinha sido anteriormente lançado em, salvo engano, 3 ou era 2 volumes. Então a Companhia das Letras lançou nessa edição completa e incrível. Então, a Mirjane, ela é iraniana, como eu já tinha dito, e ela conviveu com os horrores da década de 70, por início da década de 80, que foi os horrores da mudança lá aqui do período monárquico no Irã para uma revolução, uma democracia islâmica conservadora. Então foi um período bem complicado, principalmente para todos, né? Mas sobretudo as mulheres, que sofreram bastante com a repressão e de uma hora para outra teve que fazer o uso daqueles trajes repugnantes, né? Aqueles trajes opressores, burcas, enfim. Então teve que se vestir por completo e sofreram bastante com toda essa repressão. E essa HQ, ela conta simplesmente essa fase histórica lá no Irã. Então é uma HQ bem rica e nessa parte histórica que eu não conhecia, e então achei bem legal conhecer um pouco dessa parte do Irã. E a história da Mirjane, ela é contada de uma forma bem cronológica. Ela conta a parte da infância, da adolescência e a vida adulta. A parte da infância da Mirjane é bem interessante, que é uma criança que é muito curiosa, querendo descobrir coisas, o porquê daquela revolução, essa curiosidade dela fez com que ela desenvolvesse um ponto crítico bem interessante para a vida dela, né? Até porque ela foi criada em uma família que era bem liberal, que tinha muitos costumes do Ocidente, e também tinha os costumes locais, né, dela, mas ela foi criada nesse ambiente, que é um ambiente que a família dela é uma família rica, lá no Irã, mas ela foi criada nesse ambiente, com bastante educação, leitura, e que os pais dela eram bem liberal, e então ele não era ligado muito a essa parte religiosa, islâmica, conservadora. Então ela cresceu nesse meio de revolução. O tio dela também, que é uma pessoa assim bem culta, que dá até para você perceber bastante ao leitura dessa HQ incrível. Então o tio dela contava histórias incríveis, porque ele foi preso, ele fez doutorado na Rússia, enfim, sobre revolução. É uma bagagem imensa isso aqui, gente, vale muito a pena ler. Então quando começou a guerra começou mesmo a intensificar, porque com essa revolução toda o Irã ficou fraco, e o Iraque, com o Iraque lá, que é o Saddam Hussein no comando, ele aproveitou essa fraqueza do Irã e atacou de uma forma assim bem avassaladora, e foi uma guerra terrível. E como a guerra começou a esquentar de uma forma assim, crescer de uma proporção absurda, os pais da Mirjane tiveram, aos 14 anos, quando a Mirjane completou aos 14 anos, a Mirjane teve que abandonar o país e conviver em um país totalmente diferente dela, da cultura dela, que foi para a Áustria. Então ela foi um dos períodos mais conturbados dela, que ela conviveu uma parte da adolescência e o início da vida adulta. Então
Quando ela chegou lá, teve aquele baque cultural, né, aquele choque cultural, principalmente com a questão do idioma o estilo de vida das pessoas, que ela não era acostumada, nunca tinha saído do Irã. Então ela cresceu e foi muito difícil lá, porque ela estava sozinha num país diferente, num idioma diferente, longe de todos, da família, de amigos, e ela teve que conviver com pessoas que não conhecia, em casas de pessoas que não conhecia, e ela sofreu bastante enfim, aquela parte toda da adolescência, desilusões amorosas e tal. Mas quando a gente lê essa parte da adolescência dela lá, nessa parte também do início da vida adulta lá na Áustria, é interessante porque isso foi construtivo, né? Isso foi interessante para a construção da pessoa que ela é hoje. A partir disso, ela começou a pensar em N coisas, em vários assuntos, sobre a revolução, sobre o poder da mulher, o poder de um discurso. Então ela voltou, ela resolveu, aconteceu algumas coisas ruins para ela lá na Áustria, e ela teve que retornar para o país dela de origem, o Irã. Então, voltando ao país de origem, ela começou a não se encontrar com aquilo, a não se encaixar naquela situação, porque ela já estava longe daqueles costumes dela. Então foi bem difícil essa readaptação após alguns anos, salvo engano foram 8 anos que ela ficou na Áustria. Então foi bastante tempo até ela se readaptar àquela cultura do seu país. Então, após esse período conturbado da vida dela, ela entrou e começou a enxergar novos horizontes, focando nessa parte da educação, que ela viu o único meio de se libertar desse meio opressor que as mulheres estavam vivendo, através dessa educação. E os pais dela, né, pela educação que os pais dela têm, eles incentivaram bastante que a Marjane fizesse uma faculdade. Ela entrou para a faculdade de artes e foi bem interessante essa parte, gente. É incrível essa parte na HQ. Daí ela começou a sua vida adulta realmente, viver novos amores, enfim, gente, não vou contar, são muitos spoilers, mas essa HQ aqui é incrível pelo fato de que ela é uma HQ revolucionária. Ela conta uma história de toda a vida de uma pessoa, desde a infância até a vida adulta, só que pelo contexto histórico é fantástica essa HQ por causa do contexto histórico e da garra que a Marjane tem para enfrentar toda aquela repressão contra as mulheres. Esse livro, essa HQ, ela foca bastante nessa parte das mulheres reprimidas por usar esses tipos de trajes. E outra, que ela era uma pessoa, ela como a Marjane tem uma personalidade muito forte, ela não ficava calada com a questão, por exemplo, se uma pessoa viesse, um homem viesse querer lhe agredir, ou aqui faz, como a gente vê, por exemplo, discursos contra a mulher, porque por a mulher ter que se vestir dos pés à cabeça, se cobrir para que os outros homens não vejam partes do corpo, porque eles ficam excitados, que eles ficam assim, que eles ficam desejando a mulher. E ela veio a debater isso de uma forma bem feminina, bem assim, é uma parte muito boa, muito feminista. Isso eu achei muito bom. Essa HQ, assim, eu super recomendo. E essa HQ e existe o filme, gente.
E eu recomendo que vocês leiam primeiro a HQ e depois assistam um filme que foi indicado ao Oscar de animação em 2008. E é muito bom, eu assisti, vale muito a pena em HQ. Claro, a HQ tem muito mais detalhes, mas vale muito a pena a leitura. E a Companhia das Letras lançou mais 2 livros aqui no Brasil que eu estou bem interessado em adquirir para ler, que aqui tem até fala na orelhinha, que é o Frangos com Ameixa, que é baseado na história na vida do avô dela. O avô dela é um monarca e ela é de origem nobre, enfim, deve ser bem interessante. E outra que é Bordados, que retrata a reunião das mulheres de sua família. Lá tem sempre as reuniões das mulheres. O traço é bem simples. Bem marcante também, simples, mas marcante. E ela é todo em preto, não é? Vocês podem ver, o preto e branco bem predominante, mas talvez seja pelo fato de que a autora queria que você focasse mais no texto, mas enfim, talvez eu esteja falando bobagem. Mas é bem legal, gente. Gostei bastante dessa HQ. Assim, super recomendo para todas as idades, porque aqui é a repressão das mulheres, o uso do véu, né? O véu. E, gente, muito bom, muito bom, muito bom. Assistam um filme. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, ajuda a divulgar o canal. Não se esqueça de se inscrever e até uma próxima. E esse mês terá mais vídeos sobre mulheres fortes, decididas, que a gente deve valorizar, não é isso? Para a comemoração desse lindo mês das mulheres. Então, gente, até mais. Tchau.